Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado, santificado, exaltado, grandioso, o grande eu sou, Jesus Cristo, do qual nós o confessamos publicamente todos os dias, depositamos a nossa confiança nele. Ele é fiel e ele é aquele que é o nosso ajudador, é o nosso guarda, né? O conselheiro, aquele que nos ensina a perseverar dia após dia, rumo à salvação, rumo à vida eterna, porque ele é aquele que nos sustenta, ele é aquele que, quando nós acatamos as advertências do seu Espírito enviado pelo Deus Altíssimo, nós permanecemos no caminho, porque se não for por ele, fica-se à beira do caminho. Somente ele que nos mantém através do Espírito reto, inabalável, pelo que não tememos mal algum, porque ele nos sustenta, ele nos ajuda, ele é a nossa fortaleza. Quando perseveramos segundo a sua verdade, que é a luz, porque se permanece na treva, que é a ignorância, não se alcança a luz, não pode haver nem uma sombra de trevas, né? Tem que estar com o interior todo iluminado, tem que perseverar dia após dia para ser cheio do Espírito Santo, para que através da sua presença o inimigo não nos rouba jamais a verdade. Nós permanecemos nela dia após dia, e em mais um dia é nesta perseverança, né, seguindo o autor e consumador de nossa fé, Jesus Cristo. Assim como ele disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Todo aquele que persevera segundo o seu ensino, segundo a sã teologia de Cristo, como ouvinte e praticante, também é vencedor em Cristo. Já estais como vencedores, porque a Bíblia nos ensina, todo aquele que é ouvinte e praticante, do qual ele disse a Tomé: porque me vistes, crestes, bem-aventurado aqueles que não viram e creem, bem-aventurados a geração eleita, sacerdócio real e santo, aqueles que perseveram segundo os atos de justiça, aqueles que perseveram crendo. Ele disse: obras maiores fará, porque ele opera em nós e ainda está junto do Pai. E assim nós estamos com a oportunidade de sermos justiça do Deus vivo. Estamos com a oportunidade do qual a nossa luta não é contra sangue e contra carne, e sim contra os principados e as potestades. E ele é aquele que disse que ele é a estrela da manhã, e assim como o Pai lhe concedeu a estrela da manhã, ao vencedor dar-te a estrela da manhã. E assim nós perseveramos dia após dia, porque ele nos concede poder e autoridade para pisarmos em serpentes e escorpiões. Ele nos concede, da qual ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas temos que falar em conformidade com a verdade, se, como ele diz,
Se vós estáis em mim, eu em vós, sede santos, sede justos. Se estamos com a verdade, ela nos purifica, nos santifica pelo lavar da palavra. E aquele que está alicerçado sobre a rocha, ele é inabalável. Ele não se gloria em nada. Se tiver de gloriar, gloria nas fraquezas. Porque quando estamos fracos, aí é que somos fortes. Porque a sua graça nos basta. Vivemos pela graça, vivemos pela sua infinita misericórdia, benignidade e lealdade. E assim, se ele é leal, temos que perseverar na lealdade. Jamais agir como que traidores na fé, do qual quem diz Paulo que sentia desgosto daqueles que traíam na fé, daqueles que se entregaram ao ladrão que veio para roubar, matar e destruir, do qual ele diz: temo que assim como a serpente enganou Adão e Eva no paraíso, venha vos seduzir e vós afastar tão rápido da pura devoção de Cristo. Porque muitas são as ciladas. A Bíblia diz que os escândalos seriam inevitáveis, mas ai daqueles por meio do qual eles surgem. Ai daqueles que desfalecem um dos pequeninos que tem fé em Jesus. Seria melhor não ter nascido, seria melhor não ter conhecido os santos mandamentos e agora dar as costas a eles. Por isso temos que ficar em alerta, temos que ficar vigilantes dia após dia, porque o reino dos céus é semelhante como um pai, como um agricultor, né? E tem a videira, e nós somos ramos das suas videiras. Mas temos que estar produzindo frutos dignos de arrependimento. Temos que estar, se estamos em Cristo, né, estamos como árvore boa, produzindo os bons frutos, os frutos do Espírito Santo. A mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, usando da benevolência, adicionando as suas virtudes à nossa fé. Porque é pelos frutos que são conhecidos as árvores, porque não existe árvore má produzindo bons frutos. E assim nós temos que permanecer, porque ele disse: se uma árvore estiver produzindo só folhas e não estiver produzindo frutos, o machado está posto à raiz. Uma árvore que está produzindo frutos podres, né, frutos que não estão segundo o reino dos céus, o machado está posto à raiz, ele limpa. É como um galho seco jogado ao chão, como as mulheres ajuntam para fazer fogo, só serve para ser lançado no fogo. Por isso temos que vigiar e orar sem cessar, temos que estar alerta, temos que estar firmes para não sermos corrompidos segundo as vãs teologias, os ensinamentos, doutrina meramente humanos, que são impossíveis de o salvar. Aquele que o segue e ainda aquele que dá ouvidos a regras meramente humanas. Temos que perseverar dia após dia, segundo a sua justiça, segundo
a sua equidade, ouvindo aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Perseverai segundo a sã teologia de Cristo, como ouvinte e praticante do Evangelho. Porque quando assim persevera, há mais esperança àqueles que seguem segundo a sua justiça, segundo a sua equidade, na imparcialidade. Porque daquele dia, daquela hora, ninguém sabe, a não ser o Pai. Sabemos que o Filho, através do anjo do concerto, está aplainando os caminhos para a sua vinda. Está derrubando os montes e entulhando os vales. A Bíblia diz: quem pode consertar aquilo que Deus... quem pode endireitar aquilo que Deus fez torto, né? A Bíblia diz também que no interior de cada ser humano há um desejo pela vida eterna. E não se alcança a eternidade se não for pelo arrependimento. Jesus nos chama, né? Ele nos escolhe. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Porque somente aqueles que dão ouvido ao seu Espírito e perseveram. Porque a fé tem que ser participante do início ao fim. E se naufraga nas obras de justiça, já não se naufraga na fé. Por isso é necessária a perseverança dia após dia, segundo Ele opera em nós, segundo o amor opera os dons irrevogáveis. Porque os dons são irrevogáveis, porque se alguém agora está infiel, ele continua fiel, né? Ele é fiel, ele não pode se opor a si mesmo. Seja Deus verdadeiro, né, Cristo, e o seu Espírito Santo, e todo homem que é um só, e todo homem mentiroso. Mas já não se opera os dons da forma que deveria ser, que é segundo o amor. Porque de onde procede a saída de toda ira, toda dissensão, aquele que ama uma briga, ama o pecado, né? Muitos são que o seu falar, o seu próprio falar denuncia o seu interior, como Jesus dizia: vós sois como um sepulcro caiado. Como podeis falar coisas boas se o vosso interior é cheio de malignidade, né? Ele dizia, raça de víboras, né? Assim como João Batista também dizia, porque são como uma casca de ovo, né? Que se apresenta de cor, o exterior apresenta aparente, né, de uma cor branca, como se fosse vestes brancas, mas quando se aperta o ovo sai uma víbora. Temos que vigiar, porque o mesmo Espírito que sonda, o mesmo Espírito que nos ensina, é o mesmo Espírito que sonda o intento da mente e do coração. E Ele nos comunica. E nós apresentamos as orações ao Eterno. Ele diz que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem. Orais pelos vossos inimigos. Usai da benevolência para que eles venham se arrepender dos seus maus caminhos.
A ira humana não produz a justiça divina. Ireis e não pequeis, porque dele é a ira e a vingança. E quando eles batem numa face, nós oferecemos outra. Quando pede-se para andar uma légua, nós andamos duas. Quando não tendo vestes, estão nus, nós lhe ofertamos as vestes, o linho fino, o linho puro dos santos. Se teu inimigo tiver fome, dê-lhe pão para comer. Se tiver sede, dê-lhe água para beber. Fazendo assim, acumularei brasas sobre as suas cabeças. Porque quando se revela a verdade, vem o conhecimento, né, que estão reprovados e destituídos da glória do Deus vivo. Embora por conta da ignomínia estão cegos, né, sem o entendimento do alto, do qual se desvia do mal, e acumulam iniquidade sobre iniquidade a cada dia. Mas nós somos daqueles que perseveramos, dando toda a honra e toda a glória a Ele através do mover do Espírito Santo, do qual nós perseveramos. E Deus agrada porque Ele nos conhece através das atitudes. E quando Ele vê que há perseverança em nós, Ele nos galardoa, até mais do que precisamos e necessitamos. Ele é fiel, Ele cuida de nós quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. E mais um dia é com a graça, é com a sabedoria, é com o ensinamento do alto, porque ninguém se produz os bons frutos por si mesmo. Ninguém alcança se não for segundo a sabedoria do alto, se não for o entendimento do alto, do qual se desvia do mal. E assim nós devemos perseverar dia após dia, segundo os atos de justiça, segundo a sua equidade, pelo que não tememos mal algum e perseveramos, porque Ele é fiel e cuida de nós. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.